Olá, tudo bem? Eu hoje resolvi partilhar algo do coração de Deus que veio para o meu coração e eu quero transmitir para você. E algo assim, eu acredito que você já tenha ouvido falar, porque é algo que a gente escuta com muita frequência, mas eu senti também de compartilhar, mesmo que seja uma palavra um tanto repetida, mas a Bíblia diz que as palavras, né, do Senhor, elas se renovam. Então, cada dia que você abrir, você pode ler o mesmo versículo todos os dias e todos os dias você terá uma palavra nova, porque a Bíblia ela é viva. Então, se ela é uma palavra viva, parece que ela se adequa perfeitamente ao nosso estado de espírito, né? A nossa forma de estar naquele dia, nosso humor. É interessante a beça. A Bíblia é sensacional, é fantástica. Se você, não tem o hábito da leitura, faça disso um hábito. Mesmo que você não consiga ler um capítulo inteiro, um livro inteiro, porque eu entendo que às vezes as palavras são mais eruditas, né, numa linguagem mais, às vezes, difícil de ser interpretada, mas tem uma coisa que é interessante, que existem novas versões da tradução da Bíblia. Então, tá de forma muito natural na nossa linguagem hoje em dia. Então, é fácil você ler. Você não precisa ficar lendo e não entendendo. Você pode pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, atual, na nossa linguagem mesmo, bem moderna, e você vai entender o que ela está querendo dizer. Mas mesmo que você não tenha ainda essa Bíblia, né, mais moderna, mais atualizada, numa versão mais atualizada, leia pelo menos um versículo por dia. Você vai ver, sabe? Você vai descobrir assim como que Deus ele pode usar palavras para mudar nosso destino, para mudar a nossa realidade, para mudar o nosso dia, sabe, para fazer algo diferente do que de repente você às vezes acordou, não está muito bem, ou foi dormir com uma preocupação, alguma coisa que te deixou desnorteado. Tenha certeza que quando você acordar, que você lê o versículo, sabe, antes de você ler, peça a Deus, fala: Senhor, fala comigo aqui na tua palavra. A Márcia falou que se eu orar antes de ler, o Senhor vai falar comigo e você vai ver. Você vai ver, depois você me conta se Deus não vai falar com você através da palavra dele. A palavra de Deus é algo assim extraordinário. Extraordinário. Só quem experimenta, só quem vive sabe o poder que ela tem de transformação. Mas eu poderia ficar falando da Bíblia aqui, né, horas para você, mas eu queria, no meu devocional, o meu devocional está no livro de Números. São os primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números. É o terceiro livro da Bíblia. Números, no capítulo 14, no versículo 8, a parte A,
e o versículo 9. Na verdade, eu vou ler o 8 e o 9 todo para poder a gente ter todo um entendimento disso. Diz o versículo 8 assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, ou podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Essa história aqui é uma história, eu gosto muito da história do povo de Israel. Gosto muito, acho que vocês já perceberam que eu falo muito sobre a história do povo de Israel. Por que eu gosto de falar sobre a história do povo de Israel? Porque a história do povo de Israel tem lições preciosíssimas para nós. E se eu tivesse que dar um tema para essa reflexão, eu acho que eu daria o tema sobre reclamações. Falaríamos sobre reclamações. Por quê? Porque nesse contexto, para a gente poder entender, Moisés está com o povo diante de Canaã, a terra que Deus falou que daria ao povo de Israel. Moisés está diante dessa terra e Deus dá uma orientação para Moisés mandar homens, mais precisamente 12 homens, um de cada tribo de Israel, para poder espiar, para poder investigar sobre como era essa nova terra. E 12 homens foram enviados e eles passaram, um dia todo observando. E quando eles voltaram, Moisés foi ouvir o que esses homens tinham para dizer. E qual não é a surpresa de Moisés que de 12 homens, 10 desses 12 homens só tinham reclamações a falar sobre a terra que Deus tinha prometido. E Moisés ouviu aquilo tudo, ouviu. Moisés era um líder muito sensato e até que ele, percebeu que 2 daqueles líderes, daqueles espias, não se manifestou e ele falou: e vocês? E aqueles 2 espias, mais conhecidos como Josué e Caleb, uma dupla muito otimista, eles falaram assim: não, o povo é gigante, tem gigante lá. A terra, eles são diferentes de tudo que nós vimos até agora, mas se Deus falou que essa terra é nossa, nós vamos conseguir conquistar essa terra, nós vamos vencer esse povo. E eles acabam com um relato deles entusiasmado, e não só entusiasmado, mas um relato baseado na promessa que Deus tinha feito. Moisés acata, a opinião deles e é onde eles viram e entra nesse versículo que eu acabei de ler para vocês. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e ela será nossa. Sabe, eu acho esse versículo incrível e vocês vão sempre me ouvir dizer que a Bíblia é sensacional, porque a Bíblia realmente é sensacional, porque
ela mostra a nossa humanidade, como nós realmente somos. Pessoas fracas em certos momentos, mas também pessoas positivas e pessoas fortes em outros momentos. E aqui, mais precisamente nesse momento, a gente vê Josué e Caleb dizendo que se o Senhor se agradasse deles, aquela terra já era deles. Mas tinha, não sei se você nota, tem um porém aqui. E esse porém faz toda a diferença. Esse porém vai falar assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, essa terra é nossa. Só que, lembra que eu falei que 10 desses homens não concordaram? Esses homens, eles reclamaram, eles murmuraram, eles criticaram inclusive, né, as decisões de Moisés, e eles começaram a reclamar de que eles tinham chegado até aquele ponto, sabe para quê? Para morrer ali, porque eles achavam que Deus tinha tirado eles do Egito, de onde eles eram escravos, mas tinham se acostumado com aquela vida de escravidão, com aquela vida pesada. Eu acho que eu já falei numa outra ocasião aqui, mas uma vida de escravidão é uma vida muito triste. Uma vida muito triste. Você vive em função do direito do outro. Sabe? O que o outro deseja é o que você precisa fazer. Você não tem liberdade para poder escolher o que você quer fazer. Você não tem liberdade para poder tomar suas próprias decisões. Muito pelo contrário, você faz exatamente o que as pessoas querem que você faça. Esse é o escravo. O escravo vive em função do seu senhor. E o povo de Israel, enquanto vivia no Egito, tinha essa vida. Eles viviam em função dos egípcios, né? De Faraó. Faraó maltratava, Faraó escravizava, Faraó humilhava. E o povo, de tanto que conviveu com aquilo, o povo se acostumou com aquilo. Apesar de ter pedido um libertador, mas quando o libertador chegou e eles se depararam diante de uma situação difícil como essa, eles voltaram atrás e começaram a desejar o que estava lá atrás. Sabe? Mas o que eu quero deixar para a gente, para mim e para você, como reflexão, é que se o Senhor se agradar de mim e de você, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Porque quando Ele promete, Ele cumpre o que Ele promete. Deus não é aquele menino que apronta e promete para a mãe que não vai mais fazer, e fala, mãe, eu não vou mais fazer assim, não, eu juro que eu não vou, e promete, mas daqui a pouco ele está fazendo exatamente o que ele falou que não faria. Nós somos assim também, às vezes prometemos tanto a Deus e quando a gente se pega, a gente está fazendo exatamente o contrário daquilo que a gente falou para Deus que faria, que não faria igual, que faríamos diferente, que seríamos diferentes. Fazemos promessas, ainda mais agora que está aproximando o final do ano, a gente tende a fazer uma breve reflexão da nossa vida
e prometer muitas coisas. Ah, eu vou ler a Bíblia o ano todo. Ah, eu vou emagrecer, eu vou entrar numa academia. Ah, eu vou me dedicar a isso, a um serviço voluntário. Ah, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar, eu vou voltar, eu vou fazer. A gente promete, e depois a gente, quando chega, e aí o ano acaba vai chegando ao final, a gente olha para trás e percebe que a gente não fez a metade do que a gente falou. Esses somos nós. Falhos e humanos. Cheios de defeitos. Mas Deus não é assim. Deus, ele é um Deus soberano que, quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele cumpre, independente da minha parte do acordo feito com ele, está cumprido ou não. E aqui, o povo, os 10 espias, estavam preferindo voltar àquele tempo de escravidão, a enfrentar uma dificuldade pequena perto do que eles viviam, só que esquecendo de que eles tinham uma promessa, e a promessa era que eles herdariam a terra. Olha como que foi fácil, sabe? Mas só em ver uma situação como aquilo foi um gatilho para poder mudar a mente deles e eles desejarem aquela vida antiga lá atrás, cheia de sofrimento, cheio de dor, cheio de angústia na vida deles. Eu sempre costumo dizer para Deus, eu acho que eu já comentei aqui, eu já tive momentos muito difíceis na minha vida e eu quero um dia compartilhar com vocês, né, um pouco do que eu já vivi, um pouco do que eu já passei, mas eu vivi numa escravidão do medo, escravidão do pecado, escravidão de morte. Já vivi. Eu já estive nesse lugar de escravidão de medo, escravidão de pecado, escravidão de ódio. Eu já estive nesse lugar. Mas um dia, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, de verdade. Eu um dia tomei a decisão. Precisa ser corajoso e querer. Eu tomei a decisão de não permitir, sabe, que as circunstâncias que estavam me rodeando me influenciarem e mudar a promessa que Deus tinha na minha vida. E eu tomei uma decisão e eu falei: Senhor, a partir de hoje eu abandono esse lugar de prisão, eu abandono esse lugar de medo, eu abandono esse lugar de escravidão, eu abandono esse lugar de ressentimento, de pecado, eu abandono isso hoje e eu quero mudar a minha vida. E eu comecei a orar. E é interessante porque eu não orei sozinha. Eu procurei uma pessoa, uma mentora, uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é uma mentora mesmo. E eu conversei com ela e eu falei: eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Me ajuda. E ela falou: você quer mudar? Eu falei: eu preciso mudar. Eu não aguento mais estar nessa situação que eu estou. Eu preciso alcançar a terra prometida que Deus tem para mim. Eu preciso
chegar lá. A Bíblia fala aqui que a terra prometida manava leite e mel. Sabe o que é isso? Era um lugar de abundância. Deus tem um lugar de abundância para você, Deus tem um lugar de abundância para mim, mas eu fico tão preocupada olhando para o futuro, preocupada com o futuro, ou porque eu me deparo com uma montanha, ou me deparo com um rio, e eu acho que eu não consigo atravessar esse rio. Eu acho que eu não consigo escalar essa montanha, porque essa montanha é pedregosa, ou então é um deserto que aparece, e o deserto é um lugar perigoso, um lugar de animais peçonhentos, é lugar de calor excessivo de dia, de frio à noite. Mas olha, o deserto, a montanha, o rio, não importa qual seja o obstáculo que esteja à tua frente, a doença, se você tem uma terra prometida para alcançar, você só precisa ser alguém de quem Deus se alegra em você. Josué e Caleb falou assim, olha, se o Senhor se agradar de nós... Eu conheço um pastor muito amado que ele fala assim, se o Senhor se agradar de nós, não tem para ninguém. E não tem mesmo. Se o Senhor se agradar de você, não tem obstáculo que vá ficar na tua frente. Não tem montanha que se erga. Não tem rio, por mais largo e caudaloso que ele esteja. Não tem deserto mais árido possível que você não consiga atravessar. Você pode até atravessar esse deserto, mas Deus vai providenciar oásis na tua vida. Sabe? Pode ser uma montanha muito alta, mas Deus vai te dar sapatos, sabe? Materiais de equipamento para você escalar essa montanha e você alcançar o topo dessa montanha. O rio pode ser sujo, pode ser violento, mas você vai atravessar com segurança. Nem que seja caminhando sobre as águas como Pedro caminhou, mas você vai atravessar. Então, você só precisa ser alguém de quem Deus se agrade. Seja alguém que procure viver uma vida plena no Senhor. Viver uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de testemunho, sabe? Uma vida exemplar. É difícil ser um testemunho no trabalho onde as pessoas te perseguem. Dá vontade de retrucar, dá vontade da gente responder à altura. Às vezes as pessoas deixam a gente num estado tão nervoso, tão agitado, que a gente perde as estribeiras e a gente quer decidir pela nossa força. Mas não é na nossa força, é na força de Deus. Sabe, nós somos fracos, nós somos pequenos. Mas não, Deus é onipotente. Sabe o que isso significa? Tem todo poder. Todo poder. Se Ele tem todo o poder, confia nele. Confia nele. E Ele vai fazer você chegar na terra prometida. Na sua terra prometida. E sabe o que é interessante? É que a terra prometida está ali, do outro lado. Está do outro lado. Você só precisa conquistar. E às vezes essa conquista depende de ter alguém do seu lado. E esse alguém é Jesus. Mas sabe, tem coisas que às vezes nos atrapalham de receber e de alcançar a terra prometida. Murmurações.
reclamações, sabe? Colocar Deus contra a parede, cobranças. Deus ele não me deve explicações nenhuma. Muito pelo contrário. Eu é que deixo a desejar e depois vou fazer exigências ao Senhor. A nossa reflexão para hoje é essa. Seja alguém de quem Deus se agrade de você. E olha, se Deus se agradar de você, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Você vai chegar, você vai alcançar. A terra prometida já é sua. E já é sua por direito. Porque Deus falou que ela seria sua. Ninguém vai tomar o teu lugar. Ninguém vai invadir. Ninguém vai tomar posse. Ah, mas tem alguém usurpando o meu lugar. Ah, mas tem alguém querendo o que era meu. Ah, mas tem alguém agindo de forma maliciosa e tentando tomar o que Deus prometeu para mim. Às vezes essas pessoas estão tentando tomar dessa forma porque você está parado, você não está agindo. Reage, levanta, toma posse e fala: Senhor, a partir de hoje é meu. O Senhor falou que seria meu. Se é teu, toma posse. Se levanta e se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus e assuma a liderança da tua vida. É lógico, com Deus acima de tudo. Mas, sabe, assuma a posição de quem você é. Eu sou Márcia, serva do Deus Altíssimo, que tem uma promessa e é em cima dessa promessa que eu vou conquistar. Não importa o obstáculo que esteja na frente impedindo eu chegar nesse lugar, mas eu vou alcançar. Sabe por quê? Porque Deus se agradou de mim. E quando Deus se agrada de você, esse obstáculo não se torna nada. E sabe o que aconteceu? Você conhece o final da história. O povo de Israel conquistou até mais do que Deus tinha falado. Além, Deus falou: olha, o que eu vou te dar é muito grande. E eles foram conquistando, até que eles fecharam, encerraram, demarcaram tudo, porque Deus tinha falado que seria deles. Se é teu, ninguém vai tomar, mas você precisa se posicionar e você precisa ser alguém de quem Deus se agrada. Seja alguém de quem Deus se agrada e você vai conquistar aquilo que é teu. Amém? Deus te abençoe e fique com essa palavra.